Como editar uma foto com os controles básicos? Agora que você tem já uma introdução de como é que funciona esses controles de tonalização na área de sombra, na área de tons médios e na área de realce, vamos ver como é que isso funciona aqui na prática com uma foto colorida. A primeira pergunta que eu faço para você é: essa foto aqui, ela está com uma área de destaque de sombras ou de realce? Se você respondeu de sombra, perfeito, você está certo na sua posição. No momento do clique, eu não configurei, aliás, foram muitos cliques nesse dia, eu não configurei a câmera e terminou aqui, saindo aqui com pouca luminosidade aqui essa foto. Contudo, não me preocupei, afinal, eu tenho um Lightroom para poder realizar esses ajustes de maneira rápida e fácil. Mais uma vez, dentro do modo revelação, tá? No subpainel básico, dentro da caixa de tom, meus 6 controles. Naturalmente, o profissional ou o usuário que não sabe como é que funcionam esses controles, mas ele tem pelo menos uma ideia através do nome desses controles, ele vai pensar: poxa, exposição, já que a minha está baixa, eu vou vir aqui, ó, no meu controle de exposição e vou aqui abrir bastante ela e automaticamente eu já tenho minha imagem com uma exposição considerada interessante para ele, né, que realmente voltou a destacar a foto e assim por diante. Bom, teoricamente, a pessoa que não tem esse conhecimento estaria certa, teoricamente. Contudo, vale a atenção a você voltar a entender aquilo que eu falei para você na aula passada. O controle de exposição, quando a gente pega ele para o lado direito, você sabe que a área de realce aqui ela vai se abrir bastante, os tons médios também afeta e afeta um pouquinho as áreas de sombra. Tanto é que, se eu pressionar aqui a barra ao contrário, você vai observar que áreas de sombras que não estavam com a luminosidade interessante, ó, por exemplo, essas áreas aqui do cabelo, olha as sombras aqui, ó, tá vendo? Elas passaram o quê? A ter um maior destaque. Mas será que é necessário eu utilizar somente a exposição? Os outros controles que eu mostrei para você, como os controles de sombra e de preto, se eu puxar ele para o lado direito, eu não consigo também destacar de forma mais leve, mais suave essas áreas? Você concorda comigo? Então vamos ver na prática. Agora, antes de ver na prática, eu quero abrir um parênteses aqui. Por eu utilizar o meu controle de sombra e de preto, isso não quer dizer que eu deixe de usar o meu controle de exposição. Não tem nada a ver. Eu apenas quero, primeiro, utilizar os controles que vão me dar uma segurança de edição maior, para depois eu verificar se vale a pena utilizar o controle de exposição. Afinal, esse controle ele tem uma intensidade muito alta, seja ele para mais realce ou para mais sombra. Você viu isso na aula passada. Então, o que é que eu vou fazer? Dou 2 cliques, voltei a minha imagem inicial. Vou para o meu controle de sombra. Dentro do meu controle de sombra, eu não quero trazer ele para o negativo, afinal vou escurecer ainda mais minha imagem. E aí vem uma dica para você, dica aqui que somente você encontra nos cursos, aqui do professor Moisés, na MRC Cursos. Se você pressionar o Alt ou o Option, se você estiver no Mac, nesses controles aqui, ó, pressionou, você vai observar, ó, que se eu puxar para o lado direito, as áreas de sombra elas vão estourar. Tá observando aqui, ó, como eu estou puxando aqui, ó, como vai aparecendo aí essas cores. Se eu trouxer para o lado direito, você vai observar que elas somem. Então isso significa dizer o quê? Que ao pressionar o Alt no Windows ou Option no Mac, eu consigo visualizar as áreas que estão sendo estouradas ou não, ou até onde eu posso ir. Então veja só, vou diminuir aqui um pouco mais, olha o amarelo ali aparecendo. Então eu estou observando que se eu trouxer para 40, ainda tá, ó, de 53 para cima, eu posso brincar em clarear essa área de sombra aqui da minha imagem.
Então observe, ó. Venho aqui, ó, vou clareando, beleza. 94 aqui está ideal. É sempre interessante você posicionar a barra ao contrário do seu teclado para ver o antes e depois. Ó. Antes, depois. Então observe, ó, como áreas de sombras já começaram a ter destaque. Então isso aqui é o meu primeiro passo. Vou para a área de preto e vou verificar que pressionando Alt ou Option eu posso brincar. Ó. Tá vendo que uma área de preto ela ainda estoura mais ainda? Olha só que legal. Por isso que é interessante mexer. Então, ó, vou vir para cá e vou abrir também um pouco a área de preto. Acho que em 31 tá legal. Vou pressionar aqui a barra ao contrário mais uma vez. Antes, depois. Maravilha. E agora, já que eu consegui pegar o foco principal, que é as áreas de sombra, que estavam realmente bem intensas aqui na foto, eu posso tranquilamente verificar se o meu controle de realce e de branco podem ser utilizados aqui também. Então vamos lá. Controle de realce. Talvez você pergunte, mas eu posso usar a técnica, a dica que você acabou de me informar sobre o Alt, também no meu controle de realce branco? Sim, pode e deve, é importante. Então, ó, pressiono aqui o Alt ou Option, venho e clico aqui, ó, para o lado direito, para o lado esquerdo. Nesse caso aqui, dessa imagem, ele nem estoura para o lado direito nem para o esquerdo. Maravilha, então você tem total liberdade. Se você achar que as áreas de realce precisam ser escurecidas diante da foto que você estiver trabalhando, por favor, você pode reduzir. Ou então abrir um pouco mais ela, que é o caso que eu quero trazer aqui para esse exemplo. Então eu vou deixar mais ou menos aqui com 65, maravilha. Vou pressionar mais uma vez o Alt, venho aqui, ó. Não, opa, olha, tem um limite aqui, ó. Então meu limite é até 48. Passei de 48, olha o pontinho ali já abrindo. OK? Talvez você pergunte, mas o meu controle de realce, quando pressionei o Alt, ele não tinha nenhum ponto para estourar. Por que o branco tem? Como falei para você, o branco, o realce é o primário e o branco é secundário. Mas isso não quer dizer que ele não tem uma intensidade maior em cima da foto, tá? Ele consegue dar um reforço nesse processo de realce aqui quando você estiver tentando equilibrar. Mas nada impede de que, se você colocar uma carga maior nele, você consiga verificar de que está tendo um estouro ou não. Foi muito bom ter aparecido isso aqui agora aqui nessa aula, porque justamente mostra para você de que eles não são iguais, eles têm um caminho muito semelhante, mas que entrega uma maior intensidade e a outra uma menor intensidade. Tá legal? Então, ó, tenho aqui o meu suporte, eu estou observando que realmente está muito alto, e é evidente que aqui dá para verificar. Então, eu venho aqui, ó, vou diminuir um pouco, olha só, 50 aqui é o máximo, então vou deixar mais ou menos aqui com 1,45. Pronto. Vamos ver como é que ficou a imagem inicial. Ó, imagem inicial e olha só como ela tá. Então observe bem a grama, observe bem aqui, ó, essa área aqui, ó, mais clara aqui, ó, como ela tá bem destacada aqui, ó, comparada ao antes. Consigo ver melhor a questão das plantas. Legal, bacana. Para dar um suporte a mais, venho aqui, ó, e pressiono um pouquinho aqui o slider da minha exposição para poder, né, deixar aqui, ó, 35. Maravilha. Tá, pessoal? Maravilha mesmo. Você também consegue, pressionando Alt, ver onde vai se estourar algum ponto ou não, tá vendo? Ó? Então, só aqui o 35 já me dá uma resposta muito, mas muito bacana. Barra ao contrário, antes, depois. Finalizar, vou colocar um pouquinho de contraste, as áreas de sombra vão ser um pouco mais contrastadas, acho que 12, 13 aqui tá legal, antes, depois, e cheguei ao meu resultado final. Observe, isso aqui é apenas um caminho, são os controles básicos que eu estou utilizando aqui do meu modo revelação dentro do subpainel básico, mais especificamente dentro da caixa de tonalização. Então, apenas utilizando esses 6 controles, eu já consegui sair disto aqui para isto aqui. É claro que existem outros controles, a caixa de presença,
tem o equilíbrio de branco, se você quiser utilizar, como melhorar um pouquinho a temperatura, deixar ela mais quente ou mais fria dentro desse processo de colorir, e outros subpainéis existentes dentro do modo de revelação. Mas o que eu quero que você foque aqui é justamente nesses 6 controles. Vou reforçar mais uma vez. Na aula passada eu mostrei para você como é que esses controles atuam nas áreas de sombra, tons médios e realce. Foi fácil o entendimento ali dentro daquela imagem que eu mostrei. Contudo, quando as pessoas vêm aqui para uma foto colorida, pensam que só colocar o slider para o lado direito já abriu um pouco as áreas de sombra, já escureceu um pouco as áreas de realce, e aí acha que está legal. Quando se usa a técnica de pressionar o Alt ou Option, as pessoas vão ver que estourou determinados pontos. Vão poder entender como é que a exposição afeta diretamente ou indiretamente se tiver com maior ou menor intensidade. Então a aula é justamente isso. Eu gosto de mostrar para você em profundidade para que não fique nenhuma dúvida, para que você realmente possa entender até o limite que essa ferramenta ou esse controle pode entregar aquele resultado que você está desejando. E a resposta está aqui nessa aula. Observe, mais uma vez, antes, depois, utilizando apenas 6 controles.